Começa agora mais uma edição do Jornal De Olho na Notícia. Direção e comentários do jornalista Nilton Flora. Gente, Lula diz estar muito indignado com a corrupção. Ele falou isso numa reunião muito recente, né? E uma boa resposta para ele, Lula, é a recente pesquisa CNI e Ibope confirmando que 74% dos brasileiros, vou repetir, hein? 74% dos brasileiros não confiam na presidente cuja avaliação chegou ao fundo do poço. Os brasileiros criticam o estilo Dilma de governar caracterizada pela soberba reacionária de não acreditar em ninguém, dizendo que sabe tudo e não vai ouvir ninguém. Isso foi um dos elementos dessa queda de aprovação no governo mostrada pela pesquisa Ibope-CNI. E para se reeleger, ela prometeu muita coisa, até um plebiscito para tratar da reforma política. Mas o pior de tudo é que promessa de contas de luz mais baixas e também gasolina foram por água abaixo. Os preços subiram muito, das quais remédios de primeira necessidade, como também são os alimentos de primeira necessidade, gasolina e principalmente os gêneros alimentícios que eu acabei de falar. E também transportes e outros. E para finalizar, a quem Lula pensa que engana? Antes estava assim falando que não existia o mensalão, dizendo que depois ele mensalão nunca existiu, e agora se diz indignado com a corrupção na Petrobras. Fazemos duas perguntinhas para o senhor Lula. No futuro, o senhor vai provar que a corrupção na Petrobras nunca existiu? Lula, chega de enganar todo mundo, né? E agora no programa de hoje nós vamos falar de clínica de testemunho que darão atendimento psicológico àqueles peritos que identificam restos mortais de pessoas enterradas ilegalmente lá no cemitério em Perus durante o regime militar. Teremos também a participação de Antônio de Souza Ramalho, deputado estadual do PSDB e do Sintracom. E abrindo o programa de hoje, destaque para telecomunicações no cadastro de reclamação do PROCON em 2014. O setor de telecomunicações é campeão de reclamações no PROCON em 2014. Vamos a essa matéria então. E nós estamos aqui hoje no PROCON, porque o PROCON que está apresentando à imprensa um cadastro de reclamações de 2014, né? Reclamações que o nosso telespectador costuma fazer, né? Eu gostaria que você dissesse quais são as principais empresas ou setores que foram detectados por esse cadastro. A Fátima Lemos, que é assistente técnica aqui da assessoria técnica do PROCON de São Paulo. Como você disse, essas reclamações que nós divulgamos agora são registros que nós tivemos o ano passado, que o PROCON finalizou. Não, os PROCONs, na verdade, do Estado de São Paulo, não é só o PROCON da capital, mas nós temos outros PROCONs aí que compõem esse cadastro. E a gente tem aí as empresas de telefonia, o serviço de telecomunicações com bastante destaque. Entre as 5 primeiras, nós temos 3 empresas que são do setor de telecomunicações. O consumidor também reclamou, até com números, a gente recebeu um número expressivo de registros de problemas com a empresa Lenovo, fabricação de computadores. O consumidor comprou computador, tablet, teve problemas no seu funcionamento. E tivemos também problemas com o segmento bancário. A gente tem o Banco Itaú, que está entre os 5 primeiros, e entre os 10 primeiros a gente tem também o Banco Bradesco. De forma geral, são esses os segmentos mais reclamados: o de telecomunicações, as instituições financeiras, e algum destaque também para a indústria por conta dessa empresa, principalmente da empresa Lenovo, que a gente teve um número significativo de registros.
Agora, Fátima, vamos situar aqui o setor de Banco Itaú e Bradesco. Que tipo de reclamações? Porque a gente está dentro do banco, tem lá os seguranças, tem gente que precisa ficar apenas quase nu, né, para poder passar. E essas são as maiores reclamações ou não? Aqui no PROCON, a gente não tem esse tipo, a reclamação da dificuldade de acesso, por exemplo, numa agência, não seria uma questão entre as mais reclamadas. O que o consumidor tem reclamado é de dificuldade com o entendimento do contrato, tem muitos problemas de informações, tarifas e taxas que o consumidor acaba sendo cobrado e não compreende ou não foi previamente informado quando foi contratar o serviço. E a gente ainda tem muito problema de transação, a questão da segurança nas transações eletrônicas. Muitas vezes o consumidor vem ao PROCON com lançamentos não reconhecidos na sua fatura de cartão de crédito, na sua conta corrente, indicando realmente que ainda há problemas de segurança, apesar da gente ter cartões com chip, da gente reconhecer que o segmento investiu em segurança, ainda há um problema muito grande com relação a isso, e o consumidor tem sido, infelizmente, prejudicado, porque muitas vezes ele reclama junto à instituição de lançamentos que ele não reconhece, que estão fora, inclusive, do perfil de uso do consumidor, se você for olhar o histórico dele com a instituição, e a empresa não resolve, ele tem que vir ao PROCON e muitas vezes também não consegue uma solução especificamente sobre essa situação. Agora, e quanto ao setor de telefonia, que é outro setor que a população está cansada, né, de reclamar, e o PROCON está atento a esse setor também, que é a telefonia, né? É um setor que preocupa, porque cada vez mais o consumidor depende de telecomunicações. Hoje, todas as pessoas, ou a grande maioria delas, de alguma forma está interagindo com o setor de telefonia, usando o serviço de telecomunicações. Televisão, celulares, internet, é algo muito essencial e o consumidor tem problemas de qualidade, falta de sinal, queda de sinal, velocidade baixa, cobranças indevidas, o consumidor está pagando muitas vezes um valor diferente daquilo que ele combinou com a empresa, pagando por serviço que ele não contratou. Então, é um setor que ainda carece muito de problemas de qualidade e ainda o consumidor se depara com cobranças indevidas e com problemas de oferta também. O consumidor espera muito do setor. O setor promete muito, tem muita tecnologia, o consumidor depende cada vez mais, como eu disse, e muita coisa é oferecida para o consumidor, muitos planos, que o consumidor muitas vezes não recebe o serviço que foi oferecido para ele. Existe muita reclamação da demora do atendimento, né? Eu, por exemplo, fiquei 4 dias sem um telefone no meu estúdio e jornalismo, hein? Jornalista que diz que a gente tem preferência, não tem coisa nenhuma, né? É a essencialidade do serviço. Faltou telefone, faltou internet, tem gente que para de trabalhar, as pessoas ficam sem comunicação, é muito sério. E a gente tem, sim, um problema de atendimento que é muito acentuado nesse setor. O consumidor, tanto que a Anatel, inclusive, regulou que as empresas têm que retornar a ligação para o consumidor quando cai, tamanho é o problema de atendimento, e a gente ainda verifica, assim, que o consumidor de forma geral, o consumidor que veio ao PROCON, ele não foi atendido pela empresa na sua reclamação. Ainda que ele tenha problemas, o que a gente espera é que as empresas efetivamente resolvam os problemas que os consumidores apresentam a elas. E a gente vê que, de forma geral, os consumidores passaram pelo saque das empresas e não tiveram seu problema resolvido. No setor de telecomunicações, isso é muito gritante ainda, o consumidor muitas vezes vem ao PROCON com inúmeros protocolos, ele tentou muitas vezes e ele realmente não conseguiu. E aí a essencialidade do serviço, ficar sem comunicação hoje é um problema muito sério, o consumidor fica ainda mais transtornado e mais prejudicado na sua vida cotidiana. Agora, a Eletropaulo também é uma, não digo campeã em reclamações, porque nós tivemos aí um período muito crítico com as chuvas, queda de árvores, aquele negócio todo, mas de qualquer forma vocês estão atentas ao que a Eletropaulo fez. O que poderíamos assim aconselhar o telespectador quando falhar a Eletropaulo? Porque eletricidade é essencial, não é?
Outro serviço essencial que a gente está falando. A Eletropaulo, ela também está no nosso cadastro, ela está entre as 15 mais reclamadas, ela ficou aí no cadastro estadual no 14º lugar, então a gente teve sim um índice de reclamação, e aí também tem a ver o que aconteceu com a Eletropaulo no ano passado, também tem a ver um pouco com falta de energia. O consumidor reclamou de queima de aparelhos, não teve o seu aparelho danificado e não teve solução para essa queima, alguns problemas de cobrança, de alta de consumo, e especialmente essas situações que aconteceram no final do ano, queda de árvores, demora para religação de energia, não estão necessariamente retratadas nesse cadastro, mas é alguma coisa que a gente ficou atento, a gente acompanhou, o consumidor, inclusive, a gente criou um acesso rápido para o consumidor reclamar no PROCON, e o que a gente orienta para o consumidor, seja da Eletropaulo, seja de outras empresas, registre a reclamação no saque sempre. E no caso, por exemplo, se for falta de energia, ele deve, muitas vezes, se o consumidor não tiver condição de reclamar até no saque, às vezes acontece isso, reclame para a agência reguladora e pode também procurar o PROCON, que a gente tem canal eletrônico para receber essa reclamação. Agora, para finalizar, e para reclamar aqui no PROCON, o que deve fazer? Pode ser pessoalmente, pode ser por telefone, o que você recomenda para o nosso telespectador? O consumidor, no PROCON São Paulo, nós temos canais tanto presenciais quanto eletrônicos. O consumidor pode entrar no site do PROCON, registrar lá, ele vai procurar o canal de atendimento eletrônico e apresentar para a gente qual é a sua dúvida, qual é a sua questão, qual é o seu problema, e vai receber orientação e até o encaminhamento de como ele registrar a reclamação, se necessário. Ele pode também acessar o telefone 151, mas aí é para pessoas, telefone só da capital, e a gente tem também o atendimento pessoal, Poupa Tempo Sé, Itaquera e Santo Amaro. Qualquer um desses canais o consumidor pode procurar o PROCON. E aqui onde nós estamos, da Rua Barra Funda. Aqui na Barra Funda é a administração do PROCON, nós não temos atendimento ao público, mas todos esses canais que eu falei, o telefone, o atendimento via site e o atendimento nos poupatempos, o consumidor pode procurar. E o consumidor que estiver no interior de São Paulo, verificar se na sua localidade não tem o PROCON. Se não tiver, também pode acessar o nosso canal eletrônico aqui. E esta reclamação nos chegou e a levamos imediatamente ao PROCON através de um documento que nos deixou a reclamante. A moradora deixou seu veículo no estacionamento da Estapar da Rua João Cachoeira 488, no Itaim, nesta sexta-feira que passou, às 16h40. E quando voltaram, ela estava com duas companheiras, às 19h25 encontraram o estacionamento fechado. Vizinhos informaram que esse estabelecimento fecha sempre à sexta-feira. O mais grave disso, gente, é que as três reclamantes não foram avisadas desse horário quando receberam o boleto de entrada. E mais grave ainda, na frente da entrada do estacionamento não havia nenhuma placa de aviso do citado horário. A dona do veículo, que acomodou duas amigas para uma visita que fizeram, teve que ir buscar o seu veículo somente na segunda-feira. É triste, mas nós levamos o caso ao PROCON e o PROCON recebeu o documento aqui e encaminhou a fiscalização. E nós vamos continuar trabalhando dessa forma. Tendo uma reclamação, mande para a gente, que a gente fica atento para atender os nossos telespectadores. Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e também deputado estadual pelo PSDB. Você agora tem uma tarefa muito árdua pela frente, é a Convenção Coletiva de Trabalho, que, trocando em miúdos, né, é a campanha salarial da sua categoria. Com todo esse roubo que está acontecendo aí, vai sobrar dinheiro para o trabalhador? Olha, a convenção tem que ser feita. Nós temos uma inflação de 7 e pouco %, a data base é 1º de maio, possivelmente vamos chegar lá a mais de 8% de inflação.
Se nós não conseguirmos repor a infração e conseguir um aumento real para compensar esses 12 meses, como é que ficam os trabalhadores? Quer dizer, uma coisa não justifica a outra. É claro que os empresários vão vir com essa história, e empresário é cheio de... Quando eles estão ganhando horror de dinheiro, eles põem o lucro no banco e no patrimônio deles. Quando tem crise, que o trabalhador vai perder o emprego, eles vão achar que não vão poder dar aumento. Quer dizer, se não tivesse inflação, nós estávamos dispostos a não pedir aumento nenhum, nem a reposição. Agora, com essa inflação toda, se for preciso, vamos para a greve, porque obras vamos ter que fazer. E construção civil, nós vamos ter um problema de pico aí, claro que vamos ter, mas não são todos, né? Nós vamos perder aí, possivelmente, 1/3 dos trabalhadores no Brasil, no setor da construção civil em São Paulo, nem tanto, porque as obras precisam ser entregues. Então, nós vamos continuar mobilizados, se tiver que fazer greve, vamos fazer, e não vou engolir esse discurso de patrão da construção civil, dizer que não tem crise, não vai dar aumento real. Porque o aumento real é exatamente para compensar essa inflação maldita que esse governo irresponsável não sabe administrar e que deve chegar em maio, em média, 8%. Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e também deputado estadual pelo PSDB, nós gostaríamos que você fizesse um relato dos acidentes e do desemprego no setor da construção civil, uma vez que nós estamos sentindo aí que o Ministério do Trabalho continua acéfalo, não tem fiscalização, né? E a dona Dilma continua falando bobagem e o Lula completando as bobagens dela também. O Ministério do Trabalho não existe, está sucateado, falido, o Manuel Dias está lá, coitado, com as melhores das intenções. Tem aqui o Medeiros fazendo aí o malabarismo dele para lá e para cá, mas também não consegue fazer muita coisa, né? Não dá para fazer milagre. Quer dizer, precisava contratar 3 vezes mais do que nós temos da autoridade fiscal, não tem dinheiro para isso. Na verdade, se não tinha antes, quando tinha dinheiro, não contrataram, mas como vão contratar agora se o governo não tem orçamento para isso, né? Então aumenta, infelizmente, tem aumentado os acidentes, tem aumentado as doenças ocupacionais, agora tem aumentado a informalidade ainda mais, com o desemprego você sabe que aumenta bem mais a informalidade, e está aí os exemplos que aonde a presidente vai, ela é vaiada, foi vaiada ontem mesmo na FEICOM. Tanto é que eu fui convidado, e como eu sabia que ia ter essa vaia para presidente, eu não fui, porque eu acho que é constrangedor, eu não quero participar de baderna, Milton. Eu ia ficar constrangido estar lá com a presidente da República, que não apoia o governo nem nada, para quê? Vai aparecer na foto? Primeiro que está muito mal, eu quero estar do lado de um governo que está bem. Tanto é que quando o pessoal da feira me convidaram, não quero, não vou. Eu quero estar do lado do governo que esteja bem. Eu vou sair na foto da presidente da República, do governo que está mal, que não houve gente, para quê? E queriam até que eu fosse lá fazer uma fala criticando, também não vou, porque não vão me ouvir. Fazer crítica por crítica não vale a pena. É importante a gente fazer uma crítica onde o governo possa ouvir a gente. Agora, fazer a crítica onde não vão nos ouvir, para quê? Para aparecer? Não importa. É importante que se a presidente pudesse ouvir os trabalhadores que ela nunca ouviu, ou o governo dela pudesse ouvir os trabalhadores, mas no momento não estão ouvindo nem empresários, e que nós pudéssemos discutir propostas junto para o setor e para o Brasil voltar a crescer, aí tudo bem, nós podíamos participar, sair na foto. Agora, ir lá participar da foto, ou participar de vaia, disso, daquilo, não. Acho que seria uma coisa constrangedora ou oportunista. Eu não participo de oportunismo. Jamais quero derrubar a presidente Dilma. Eu quero que ela cumpra o mandato dela até o final, e ela tem que cair, sim, ela no governo dela, em 2018, com o voto direto na urna, em especial esse pessoal da classe média, que foram eles, a maioria, que não foram votar. Preferiram pagar R$3 de multa para não ir votar. Porque o pobre recebeu um monte de Bolsa Família, não sei de onde, e foram obrigados a votar pelo próprio governo. Porque estava recebendo lá suas vantagens qualquer, e tanto é que nós do PSDB perdemos por pouca coisa ali, né? Mas se você olhar a pesquisa e verificar, quem realmente foi responsável pela nossa derrota foi a classe média que não foi votar. Muito bom. Foi o Antônio de Souza Ramalho, presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil de São Paulo e também deputado estadual pelo PSDB, falando mais uma vez no nosso De Olho na Notícia, aqui pela TV aberta São Paulo e 186 da Vivo.
conversar agora com o Paulo Abrão, ele que é o presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Eu gostaria, Paulo, que você explicasse como vai ser feito esse tratamento desse pessoal que, infelizmente, ficou lá trabalhando lá em Perus, né? E ameaçados também, né? Nós vamos disponibilizar as clínicas do testemunho, que é um conjunto de profissionais da área da psicologia e da psicanálise, para que eles façam atendimento psicológico e terapêutico para esses técnicos que estão fazendo a exumação, a identificação das ossadas lá em Perus. Com isso, nós temos a expectativa de prepará-los psicologicamente para uma tarefa que é tão dolorosa e tão complexa e, ao mesmo tempo, reforçarmos a importância dessa iniciativa como uma forma de enfrentar o esquecimento e promover a cultura da memória. Agora, essa proteção vocês estão dando para quem está aqui em São Paulo, mas tem em outros estados aí que também tem necessidade. Pensaram nisso? Todas as vítimas da ditadura militar têm direito de acionar o Ministério da Justiça por meio da sua comissão de anistia para receber esse apoio psicológico e terapêutico. Basta que elas nos acionem e a gente dirige o atendimento para uma das 4 clínicas que estão instaladas no Brasil. 2 aqui em São Paulo, uma no Rio Grande do Sul e uma no Rio de Janeiro. Agora, Paulo, em 1990... foi aberta uma vala clandestina no cemitério de Perus e lá tinham ossadas em número de 1.004, é isso? Exato, e esse o trabalho que nesse momento está sendo administrado, né? No sentido de se verificar todas essas ossadas, ver quais foram as circunstâncias que levaram que elas estejam hoje sem identificação numa vala comum, tentar identificar e dar o direito aos seus familiares de terem uma notícia sobre o paradeiro dos seus entes queridos. Agora, você acha que é possível, desses 1.049 ossadas, né, ter político, ter gente diferente do que muita gente pensa? Essa é a hipótese que está sendo trabalhada, né? A tentativa de nós tentarmos verificar quem são essas pessoas, quais foram as circunstâncias dos seus desaparecimentos, por que elas foram jogadas numa vala comum e, quem sabe, até mesmo identificar prisioneiros políticos e desaparecidos da época da ditadura. Agora, quem precisar desse socorro, como é que deve fazer? A quem ele deve se dirigir? As vítimas da ditadura podem buscar a comissão de anistia e lá ele receberá todas as informações para usufruir desse serviço. Muito obrigado ao Paulo Abrão, presidente da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, falando aqui especialmente no De Olho na Notícia, da TV Aberta São Paulo, canal 9 da NET, de 186 da Vila. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. E nós vamos continuar aqui fazendo matéria sobre os mortos e desaparecidos, né? Principalmente focalizando lá Perus, onde tinha uma vala clandestina que foi encontrado 1.049 ossadas, né? Vou conversar com a Eugênia Gonçaga, que é presidente da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos. Qual a função de vocês, com o seu órgão, nessa tarefa toda que vocês vão ter pela frente? Eu agora estou na presidência dessa comissão, mas eu sou procuradora regional da República e acompanho essas ossadas desde pelo menos o ano 2002, quando elas passaram a ser analisadas por equipes aqui de São Paulo, após terem passado por equipes de Campinas e de Belo Horizonte. Já entrei com ações em relação às autoridades que se omitiram na análise dessas ossadas e, finalmente, agora, no ano passado, com esse convênio entre Prefeitura, Unifesp e Secretaria de Direitos Humanos, as ossadas voltaram a ser analisadas por uma equipe de antropólogos, arqueólogos, médicos e eu fui convidada então para presidir essa comissão sobre mortos e é essa comissão que coordena esses trabalhos de identificação. E nessa linha nós vimos que esses profissionais que trabalham com esse tema precisam do acompanhamento psicológico e isso foi proporcionado pela Comissão da Anistia. Agora, todo esse trabalho, vocês têm recursos para poder tocar para frente? Os recursos são escassos, mas nós estamos conseguindo junto ao governo federal. Obrigada.
E presente aqui nessa importante reunião, Ireli Salvato, que é ministra da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Agora que a senhora ficou tão entusiasmada com tudo que ouviu, qual seria uma contribuição do governo federal para que o trabalho possa ser feito direitinho? Bom, na realidade, o governo federal já atua, né, inclusive com recursos, com apoio e com articulação, em todo este trabalho da análise dos restos da vala de Perus. Então, é todo um conjunto, por exemplo, os recursos que a Unifesp tem para estruturar o centro, a casa, vem do Ministério da Educação. O pagamento dos peritos é feito pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o trabalho das clínicas, que vão atender agora também os profissionais que estão atuando, é da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. Então, o governo federal está presente em todas estas etapas de forma muito presente, né, muito atuante e com recursos significativos, né, para que esse trabalho possa chegar a bom termo. Parabéns, então. Obrigado. Obrigada.